Na verdade, assim, o meu filho hoje, ele tem 26 anos. E eu tive um prazer muito grande. Quando ele tinha 16 anos, ele estava no primeiro ano de teatro, ele ia ser ator. E aí, aos 16 anos, eu e ele montamos um espetáculo chamado Pai e Filho. Eu fiz uma pesquisa durante mais ou menos um ano, eu e ele, com uma coordenadora lá em São Paulo que chama Silvia Correia, de um colégio chamado Colégio Assunção. Ela nos ajudou na dramaturgia do espetáculo. E durante 7 anos, eu e ele fizemos mais ou menos uns 70 espetáculos, corremos o Brasil. E após o espetáculo, eu conversava com os pais. Eles davam testemunhos e a gente trocava experiência. Quando meu filho atingiu 23 anos, ele não quis mais fazer teatro. Ele partiu para uma outra experiência de vida. E eu pensei o seguinte, nossa, mas eu sou professor há 36 anos. Eu estou dentro das escolas. E eu sei o quão é importante a presença do pai na escola. Então eu pensei assim, bom, já que eu não tenho mais o espetáculo Pai e Filho, eu vou montar um espetáculo. Aí eu tive um insight. Ora, se eu sou professor, ensino na sala de aula para os meus alunos, só que lá na licenciatura eu aprendi alguns critérios de mediação da aprendizagem que nós usamos na sala de aula no processo ensino-aprendizagem dos nossos alunos. Eu pensei o seguinte, então eu vou passar essa experiência para os pais. Já que eu aprendi isso na faculdade e tenho um filho, e eu apliquei esses critérios de aprendizagem na educação do meu filho. Falei, nossa, então eu vou fazer isso. Aí o que eu fiz? De todos os critérios de aprendizagem que nós temos, eu escolhi 7 critérios para partilhar nessa palestra com os pais. E é exatamente isso que eu faço. E deu muito certo. Por quê? Porque aí sim, eu vou colocar a minha experiência de pai, a minha experiência de professor e a minha experiência de ator. Porque o meu objetivo na palestra não é atingir apenas a razão do pai, mas é trabalhar com o coração. Então, como você viu ontem na palestra aqui no Dom Silvério, os pais saíram emocionados. Justamente por quê? Porque a gente conta história, a gente partilha a experiência, mas de forma teatral. Olha, o primeiro critério na mediação da aprendizagem, nós chamamos de vínculo. Eu, na sala de aula, se eu não tiver vínculo com o meu aluno, ele não vai aprender. É impressionante isso, isso é palpável. Então, o primeiro critério é o vínculo. Agora eu fico pensando como pai, você já imaginou? Se eu não tiver vínculo com o meu filho, o que ele vai aprender? Então eu coloco para os pais que o primeiro critério da mediação da aprendizagem é o vínculo. E como que nós criamos vínculo? Aí eu conto aquela historinha do Pequeno Príncipe. Né? O Pequeno Príncipe, no seu asteroide B415, tinha algumas coisas. 3 baobás, 4 vulcões distintos e uma flor. Todos os dias de manhã ele regava a flor, conversava com a flor. E ao entardecer ele colocava uma redoma nessa flor, porque no seu asteroide ventava muito. E um dia o Pequeno Príncipe disse para sua Rosa, eu quero ir embora, quero conhecer outros planetas. E aí a Rosa disse para ele assim, você pode conhecer outros planetas, mas lembre-se que eu sou única em todo o universo. E o Pequeno Príncipe partiu. Ele conheceu 8 planetas. No 8º planeta, ele caiu na Terra. E a primeira coisa que ele viu foi um jardim cheio de rosas. Naquela tarde ele chorou, porque a sua rosa havia mentido para ele. E aí ele caminhou triste, foi para o deserto, quando ele encontrou com a raposa, que é o diálogo mais lindo do livro do Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry. Eles se tornaram amigos, um cativou o outro, e na hora de ir embora, a raposa disse para o Pequeno Príncipe, tudo bem, Pequeno Príncipe, você pode ir embora, mas lembre-se, foi o tempo que tu perdeste com a tua rosa que a fez tão importante e única em todo o universo. Quando ele disse isso, Ana, ele lembrou da sua rosa. Agora, veja, quando eu digo para o pai, o tempo que tu perdeste com teu filho, que o fez importante, não significa quantidade de tempo. Eu me refiro à qualidade do tempo. Quando eu estou com meu filho, eu estou com meu filho, 100%. E aí eu conto uma cena que eu vi no Parque da Água Branca, lá em São Paulo. Um pai com a mão esquerda balançando o seu filho e com a mão direita teclando um celular. Eu olhei para essa cena e disse para mim mesmo, num tempo muito curto, esse pai vai continuar teclando o seu celular e não vai ter mais o filho para balançar, porque passa muito rápido. Ontem eu estava balançando meu filho, hoje ele está casando, está partindo, está voando. Ou seja, então o
tempo que eu dou para o meu filho é que vai ficar marcado na sua memória emotiva. Agora, se eu não tenho condições de, no meu dia, dedicar alguns minutos, alguns segundos, para estar inteiro com meu filho, eu não vou criar vínculo com ele. E aí o que eu vou passar para ele? Então aí é questão de opção pessoal. E dar tempo para o filho, aquele que ama. Agora, se você me disser, eu não tenho tempo porque eu tenho que trabalhar. Ótimo. Então o trabalho é a sua prioridade fundamental. Eu, por exemplo, tive o meu filho e eu fiz questão de dar o meu tempo para ele. E eu conto até um caso. Em 1989, eu dava aula em 4 escolas e fui fazer um curso para ser ator na Escola de Arte Dramática lá na USP. Esse teste tinha 4 fases. Eu fui passando. Na terceira fase aqui, nós éramos 20 homens e 20 mulheres. E a banca ia escolher 10 homens e 10 mulheres. Dia 12 de dezembro, a minha mulher chegou para mim e falou assim: Silvio Onei, estou grávida. Eu falei, mas Eliana, já? Tudo bem, estou grávida. Ora, se eu fosse para a USP e passasse, eu ia ficar 4 anos sem ver meu filho. Eu disse para mim, eu vou optar pelo meu filho. Ser ator? Eu posso ser ator por vários caminhos. Aí eu optei pelo meu filho. Eu ouvi tudo do meu filho. Os primeiros dias, a icterícia no 5º dia que eu fiquei doido. Meu filho começou a ficar amarelo. E pai de primeira viagem é assim, você não entende o que está acontecendo. Aí liguei para minha cunhada, ela falou assim, Silvio, traz aqui, eu já tinha com a minha cunhada, já teve 4 filhos, né? Traz aqui que eu vou dar um banho de picão nele. Banho de picão, banho de picão. Ixi, fomos para Mogi, deu banho de picão. Em 10 dias meu filho voltou com a cor bonitinha. Todos os jogos da escolinha de futebol eu participei. Todas as reuniões da educação infantil. Eu era o bendito teu fruto entre as mulheres. Só tinha eu de pai. O resto eram todas mulheres. Primeira abraçada no Sesc Vila Mariana, na piscina. Eu soltei meu filho e ele foi embora, nadando. Primeiro tombo de bicicleta. Lá no Parque do Ibirapuera. Cai, vamos, levanta. Eu participei de tudo. Agora, Ana, olha que coisa mais linda que a vida me proporcionou. 20 anos depois, o meu filho tenta a FUVEST. Ele tentou um curso dificílimo, 15 vagas, na Escola de Comunicação e Artes da USP. Tinha 15 vagas. Ele passou em primeiro lugar. O resultado da FUVEST eu coloquei num quadro, fica lá na minha mesa de trabalho. Simbolicamente, era como se o meu filho me entregasse esse resultado e dissesse assim, pai, aqui está a sua vaga na USP com juros e correção monetária. Coisa mais linda. Agora, por que eu conto isso para os pais? Porque eu digo assim, se um dia, coloquei no condicional, se um dia a vida te colocar numa encruzilhada, um projeto maravilhoso, e o seu filho, opte pelo teu filho. Porque a vida poderá, nada é garantido, mas poderá lhe dar um presente maravilhoso como deu para mim. Agora, eu tenho certeza absoluta que a vida me deu esse presente porque eu optei pelo meu filho. Eu trabalho como todo mundo, mas tinha momentos em que eu estava inteiro, brincando, jogando com ele, né? Então essa eu acho que é a grande dica que eu dou para os pais. Eu, por acaso, ali, há 3 dias atrás, num livro de poesia do poeta de Cássia, chama Luiz Miguel. E ele colocou assim, bem em cima da poesia dele, esse princípio, é um princípio árabe, é um provérbio árabe, né? Felizes os pais que conseguem ajudar os filhos a voar e a criar raízes. Eu achei essas 2 imagens fantásticas. Porque nós, como pai, o que a gente deseja? Que nosso filho voe. E voe mais alto que a gente, muito, que voe. Mas ao mesmo tempo, aquilo que nós passamos para eles, como raiz, como chão, que mesmo quando nós partirmos, os nossos filhos terão essas raízes, que nós, através do nosso vínculo com ele, da nossa convivência e principalmente do nosso testemunho, né? Porque valores nós só podemos transmiti-los através do nosso exemplo, não existe outra forma. Então, são esses exemplos que vão formando raízes na memória emotiva e na personalidade dos nossos filhos. Então, eu termino com essa imagem que você lembrou, que é bonita, né? Que os nossos filhos criem asas, mas também que tenham raízes. Obrigado e até uma próxima oportunidade.